revestimento celulósico são constituídos de celulose, óxido de titânio, sílica e ferro-ligas. O mais utilizado pertence à classificação AWS E6010. Estes eletrodos têm como característica principal uma grande penetração, sendo os mais aconselháveis para a soldagem dos passes de raiz e de tubulações. São utilizados normalmente em corrente contínua, na polaridade positiva em todas as posições, e produzem uma escória fina de fácil remoção. Os eletrodos com revestimento básico são constituídos de sais de cálcio, como carbonetos, fluoretos e ferro-ligas. O tipo mais utilizado pertence à classificação AWS E7018. Os principais campos de aplicação dos eletrodos básicos são as caldeirarias em geral, o setor naval e vasos de pressão. Estes eletrodos apresentam excelentes propriedades mecânicas, elevado alongamento e resistência à tração. Permitem soldagem em todas as posições, preferivelmente em corrente contínua, na polaridade positiva, e apresentam baixo índice de respingos. Podemos utilizar eletrodos especiais para a união e revestimento de aços inoxidáveis, ferro fundido, aço manganês e na recuperação de partes e peças nos setores de manutenção. Os eletrodos revestidos podem ser facilmente danificados se não forem tomados cuidados especiais com seu armazenamento e manuseio. Deverão ser armazenados em embalagens fechadas e apoiadas em estrados de madeira com temperatura e umidade controladas. É aconselhável armazenar os eletrodos revestidos rutílicos e celulósicos em estufas com temperaturas entre 50 e 70 graus centígrados. Eletrodos de revestimento básico devem ser mantidos em estufas reguladas em 100 graus centígrados. Cuidados especiais devem ser tomados com eletrodos básicos de baixo teor de hidrogênio, como os do tipo E7018, que apresentam uma grande tendência para absorver umidade do meio ambiente. Caso isso aconteça, os eletrodos devem ser ressecados conforme as indicações do fabricante. O valor da corrente de soldagem deve ser escolhido para se obter fusão e penetração adequadas, sem dificultar o controle da poça de fusão. A regulagem da intensidade da corrente para cada eletrodo depende do seu tipo, do diâmetro e da posição de soldagem. Para saber a faixa de amperagem para cada tipo de eletrodo, é necessário consultar as tabelas do fabricante, que podem variar de acordo com a posição de soldagem. Para obter uma junta sem defeitos, é fundamental uma boa preparação das partes a serem soldadas. Os principais tipos de juntas utilizadas são de topo e de ângulo. O manuseio correto do eletrodo é importante em todas as etapas de deposição de um cordão de solda: na abertura do arco, durante a deposição e na sua extinção. A abertura do arco é efetuada com um leve toque do eletrodo na peça a ser soldada. Posteriormente, deve-se manter o comprimento do arco o mais constante e o mais curto possível, mergulhando o eletrodo em direção à poça de fusão na mesma velocidade de seu consumo. Durante a deposição do cordão, poderão ser efetuados movimentos laterais do eletrodo em relação ao eixo da solda. Esses movimentos permitem depositar um cordão mais largo e a flutuação da escória, garantindo a fusão das paredes do chanfro.
Existem várias posições de soldagem, sendo a mais utilizada a posição plana, movimentando o eletrodo conforme indicado no desenho. Outras posições utilizadas: horizontal, vertical ascendente, vertical descendente, sobre cabeça. Devido à versatilidade e simplicidade, a soldagem com eletrodos revestidos é a mais utilizada na produção e manutenção dos mais diversos setores industriais. É importante conhecer os principais defeitos no cordão de solda. Arco instável. É provocado quando o eletrodo está excêntrico. Apresenta umidade no revestimento ou mau contato elétrico nos terminais. Inclusões de escória. Acontecem quando se utiliza uma corrente muito baixa, chanfro irregular ou limpeza inadequada da escória entre passes. Falta de penetração. Poderá ser ocasionada por uma corrente muito baixa, preparação incorreta ou diâmetro inadequado do eletrodo. Excesso de respingos. Ocorre quando se utiliza uma corrente muito alta, arco longo, metal base sujo ou eletrodo úmido. Mordeduras. São ocasionadas por uma corrente inadequada, chanfro muito estreito ou velocidade excessiva de soldagem. Trincas. Podem surgir devido à preparação inadequada das juntas, metal base de má soldabilidade, resfriamento muito rápido, tensões residuais nos conjuntos soldados ou cratera final da solda com mau acabamento. Porosidades. Surgem quando se emprega uma velocidade de soldagem muito alta, polaridade ou corrente incorreta, metal base com impurezas ou eletrodos úmidos. Devido aos respingos e radiações, o soldador deverá proteger-se com botas de solado isolante, perneiras, avental, mangotes, luvas de raspa e máscara tipo escudo ou capacete. Foi desenvolvida uma máscara automática que, através de uma célula fotoelétrica, aciona o filtro de luz em milésimos de segundos, protegendo os olhos do operador, aumentando a produção e a qualidade final. Para a proteção dos olhos das radiações do arco elétrico, é obrigatório o uso de uma lente apropriada de acordo com a amperagem a ser utilizada, conforme indicado na tabela do fabricante. Os fumos e gases emitidos durante a soldagem podem ser prejudiciais à saúde. É aconselhável a utilização de sistemas de ventilação ou exaustão para a proteção do soldador. O risco de choque elétrico deve ser considerado, lembrando que os equipamentos de soldagem possuem uma tensão média de 70 a 80 volts nos terminais de saída. É necessário o uso de luvas secas para a troca do eletrodo. O perigo é maior em ambientes quentes, pois o suor diminui a resistência elétrica do corpo.